A chuva de novembro batia insistente contra as janelas do 23º andar, criando um ritmo melancólico que ecoava pelo escritório quase vazio da Sterling em Associados. Isabela Mendes ajustou os óculos pela 10ª vez naquela hora, seus dedos tremendo ligeiramente enquanto revisava os dados da campanha publicitária pela 3ª vez. O brilho azulado da tela do computador iluminava seu rosto delicado, realçando as olheiras que denunciavam mais uma noite mal dormida. Aos 28 anos, Isabela havia se acostumado com a invisibilidade. No mundo vibrante e competitivo da agência, onde personalidades extrovertidas brilhavam como estrelas, ela preferia a segurança das sombras. Sua mesa ficava estrategicamente posicionada no canto mais distante do departamento de marketing, um refúgio silencioso onde podia trabalhar sem interrupções. Os colegas raramente se lembravam de seu nome, referindo-se a ela como a menina quieta, ou simplesmente ignorando sua presença nas reuniões. Mas Isabela não se importava. Na verdade, havia encontrado uma estranha paz nessa existência discreta. Seus relatórios eram impecáveis, suas análises precisas como bisturis e suas ideias criativas, quando ousava compartilhá-las, sempre surpreendiam pela originalidade. Ela havia aprendido desde cedo que o silêncio podia ser mais poderoso que 1000 palavras, especialmente em um ambiente onde todos gritavam para ser ouvidos. O elevador emitiu um som suave no final do corredor, e Isabela sentiu o familiar aperto no estômago. Mesmo sem levantar os olhos da tela, sabia exatamente quem havia chegado. Os passos firmes e decididos ecoaram pelo piso de mármore, cada batida anunciando a presença de Gabriel Sterling. Gabriel Sterling era tudo o que Isabela não era. Aos 35 anos, comandava a Sterling Associados com a precisão de um maestro e a determinação de um general. Seu terno italiano se ajustava perfeitamente ao corpo atlético, e seus olhos verdes tinham o poder de intimidar diretores experientes ou seduzir clientes relutantes com igual facilidade. Ele havia construído seu império publicitário do zero, transformando uma pequena agência familiar em uma das mais respeitadas do país. No entanto, por trás da fachada impecável, Gabriel carregava cicatrizes invisíveis. 3 relacionamentos fracassados haviam deixado marcas profundas em sua capacidade de confiar. A última traição, 2 anos antes, quando descobriu que sua noiva estava interessada apenas em sua fortuna, havia sido o golpe final. Desde então, Gabriel se dedicava exclusivamente aos negócios, tratando o amor como uma distração perigosa que não podia se dar ao luxo de ter. Mendes! A voz grave cortou o silêncio do escritório como uma lâmina. Isabela engoliu em seco. Em 3 anos trabalhando na empresa, Gabriel nunca havia se dirigido a ela diretamente. Suas interações se limitavam a acenos educados no elevador ou olhares distantes durante as reuniões gerais. Sim, senhor Sterling. Sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Gabriel se aproximou de sua mesa e Isabela pôde sentir o aroma de seu perfume caro misturado com o cheiro de café forte. Ele parecia ainda mais imponente de perto, sua presença preenchendo todo o espaço ao redor. Preciso que você trabalhe até tarde hoje. A campanha da Mediterrâneo precisa ser entregue amanhã às 8 da manhã e minha equipe principal está com gripe. Ele fez uma pausa, estudando o rosto dela com uma intensidade que a fez corar. Ouvi dizer que você tem boas ideias. O comentário a pegou completamente desprevenida. Durante anos, Isabela havia observado Gabriel de longe, admirando sua dedicação e competência profissional. Ele era um enigma fascinante, poderoso e inacessível como uma montanha distante. Nunca havia imaginado que ele soubesse de sua existência, muito menos de seu trabalho. Claro, Sr. Sterling, não há problema. As palavras saíram atropeladas e ela imediatamente se arrependeu do tom nervoso. Gabriel assentiu bruscamente. Ótimo,
Trabalharemos juntos na sala de reuniões principal. Traga seus arquivos. Enquanto ele se afastava, Isabela sentiu as pernas bambas. Trabalhar sozinha com Gabriel Sterling até tarde da noite era um cenário que jamais havia considerado possível. Seus sonhos secretos e platônicos sobre o chefe poderoso pareciam infantis diante da realidade crua da situação. Às 9 da noite, o escritório estava completamente vazio, exceto por eles dois. A sala de reuniões, normalmente intimidante com sua mesa de mogno e vista panorâmica da cidade, havia se transformado em um campo de batalha de papéis, laptops e xícaras de café vazias. Gabriel havia tirado o paletó horas antes, e Isabela tentava não reparar na forma como a camisa branca realçava seus ombros largos. Eles trabalhavam em um ritmo frenético, ela fornecendo dados precisos e insights criativos, enquanto ele moldava tudo em uma estratégia coesa e poderosa. Você é muito boa nisso, Gabriel comentou de repente, interrompendo o silêncio concentrado. Por que nunca fala nas reuniões? Isabela levantou os olhos do computador, surpresa pela pergunta pessoal. Eu prefiro ouvir primeiro. Acho que se aprende mais assim. Gabriel a estudou por um longo momento, como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Interessante. A maioria das pessoas aqui não consegue ficar 5 minutos sem falar. Era quase meia-noite quando finalmente terminaram. A campanha estava perfeita. Uma combinação harmoniosa entre a visão estratégica de Gabriel e a sensibilidade criativa de Isabela. Eles estavam sozinhos no andar, a cidade dormindo lá embaixo, quando aconteceu. Gabriel se levantou para buscar mais café e tropeçou no fio do laptop. Instintivamente, Isabela se moveu para ajudá-lo e seus corpos colidiram. Por um momento que pareceu eterno, ficaram próximos demais, seus rostos a centímetros de distância. Os olhos verdes de Gabriel encontraram os castanhos dela e algo mudou no ar entre eles. Era como se todas as barreiras profissionais e sociais tivessem desaparecido, deixando apenas dois seres humanos vulneráveis e cansados. Então, sem pensar, sem calcular as consequências, Gabriel fez algo que jamais havia feito em ambiente profissional. Ele se inclinou e beijou Isabela. O beijo durou apenas alguns segundos, mas para Isabela foi como se o mundo inteiro tivesse parado de girar. Era seu primeiro beijo, e a sensação dos lábios quentes de Gabriel contra os seus despertou algo profundo e assustador em seu peito. Quando ele se afastou abruptamente, ela permaneceu imóvel, os olhos arregalados, uma mão inconscientemente tocando os próprios lábios. Merda! Gabriel passou a mão pelos cabelos, o rosto contraído em uma expressão de horror. Isabela, Isso não deveria ter acontecido. A realidade caiu sobre ela como um balde de água fria. O homem que ela admirava secretamente havia acabado de beijá-la e já estava se arrependendo. A humilhação queimou suas bochechas e ela baixou o olhar, incapaz de encará-lo. Eu sei, murmurou, a voz quase inaudível. Foi um erro. Gabriel se afastou ainda mais, criando uma distância física que refletia o abismo social entre eles. Ele era Gabriel Sterling, o magnata milionário que saía com modelos e herdeiras. Ela era apenas Isabela Mendes, a analista tímida que morava em um apartamento de um quarto em Copacabana. Você deveria ir para casa, disse ele, evitando seus olhos. Está tarde. Isabela assentiu rapidamente, juntando seus pertences com mãos trêmulas. A campanha está pronta. Eu vou mandar por e-mail. Isabela! A voz dele a deteve na porta. Quando ela se virou, Gabriel parecia estar lutando com as palavras. Isso fica entre nós, certo? Não pode acontecer de novo. Claro! Ela sussurrou e saiu da sala antes que ele pudesse ver as lágrimas que começavam a se formar em seus olhos. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Isabela chegava mais cedo e saía mais tarde, fazendo de tudo para evitar Gabriel.
Quando inevitavelmente se cruzavam nos corredores ou elevador, ele a cumprimentava com uma frieza profissional que cortava mais fundo que qualquer insulto. Mas havia algo diferente em seus olhos. Isabela percebeu que Gabriel a observava quando pensava que ela não estava vendo. Durante as reuniões, seu olhar se desviava para ela com uma frequência que não existia antes. Era como se o beijo tivesse criado uma consciência mútua, impossível de ignorar. A tímida pegou o chefe. A voz zombeteira de Carla, da equipe de criação, cortou através do burburinho da sala de café. Isabela quase derrubou a xícara. O quê? Ah, querida, não se faça de desentendida. Carla se aproximou com um sorriso venenoso. Todo mundo notou como o Sterling anda te olhando diferente. E você andou trabalhando até muito tarde com ele, não é? Foi trabalho, só isso. Isabela tentou manter a voz firme, mas podia sentir os olhares curiosos dos outros funcionários. Claro que foi. Carla riu. Olha, não vou te julgar. Se eu fosse você, também tentaria. Um homem como aquele, com toda aquela grana. Mas cuidado, querida. Homens como Gabriel Sterling não se envolvem seriamente com pessoas como nós. As palavras de Carla ecoaram na mente de Isabela pelo resto do dia. Ela sabia que a colega estava certa. Gabriel pertencia a um mundo de jantares em cobertura, viagens de fim de semana para Paris, mulheres sofisticadas que sabiam como se comportar em eventos de gala. Ela era apenas uma menina simples do subúrbio que havia conquistado seu diploma na base da dedicação e noites em claro. Na quinta-feira, durante a reunião mensal com todos os departamentos, Gabriel anunciou que a campanha da Mediterrâneo havia sido um sucesso estrondoso. O cliente não apenas havia aprovado tudo, como também havia solicitado a renovação do contrato por mais 2 anos. Gostaria de parabenizar especialmente Isabela Mendes, disse Gabriel, seus olhos encontrando os dela por um momento carregado. Sua contribuição foi fundamental para esse resultado. O reconhecimento público deveria ter sido um momento de glória, mas Isabela só conseguiu pensar nos sussurros que começaram imediatamente ao seu redor. Podia sentir os olhares especulativos, as sobrancelhas erguidas, as teorias sendo formuladas sobre como exatamente ela havia contribuído para o sucesso da campanha. Após a reunião, Gabriel a chamou em seu escritório. O coração de Isabela disparou e ela se forçou a respirar fundo antes de bater na porta. Entre! Ele estava de pé atrás da mesa, as mãos nos bolsos, uma expressão indecifrada no rosto. Sente-se. Isabela obedeceu, mantendo as mãos cruzadas no colo para esconder o tremor. Sobre o que aconteceu na outra noite, Gabriel começou. Então parou, passando a mão pelo rosto. Eu me comportei de forma inadequada. Como seu chefe, eu cruzei uma linha que não deveria ter cruzado. Eu entendo. Isabela disse rapidamente, querendo encerrar a conversa dolorosa o mais rápido possível. Não, você não entende. Ele se sentou na beirada da mesa, ficando mais próximo dela. Você é uma funcionária brilhante, Isabela. Não quero que nada complique sua carreira aqui. Havia algo em sua voz, uma tensão subjacente que ela não conseguia interpretar. Minha carreira está bem, Sr. Sterling. Gabriel, ele corrigiu automaticamente. Depois pareceu se arrepender. Quero dizer, olha, eu sei que as pessoas estão falando. Esse tipo de fofoca pode ser prejudicial para você. E para o senhor também, ela apontou, surpresa pela própria coragem. Gabriel a estudou por um longo momento. Eu posso lidar com fofocas. Você merece melhor do que isso. Antes que Isabela pudesse responder, o telefone de Gabriel tocou. Era sua secretária, informando que o cliente da Mediterrâneo estava na linha, querendo falar sobre um projeto urgente. Nós vamos ter que terminar essa conversa depois, Gabriel disse, já alcançando o telefone. Mas Isabela,
Cuidado com o que as pessoas estão dizendo. Nem tudo que parece proteção realmente é. Enquanto saía do escritório, as palavras de Gabriel ecoaram em sua mente. O que ele quis dizer com aquilo? E por que, apesar de todos os obstáculos e humilhações, ela ainda sentia seu coração acelerar sempre que estava perto dele? Na manhã seguinte, Isabela encontrou um envelope em sua mesa. Dentro havia uma única folha de papel com uma proposta que mudaria tudo. Gabriel a estava convidando para liderar a equipe da nova campanha da Mediterrâneo, um projeto que exigiria que eles trabalhassem juntos intimamente pelos próximos 2 meses. No final da página, havia uma linha escrita à mão. A decisão é sua, mas saiba que confio em você mais do que em qualquer outra pessoa nesta empresa. GS. Isabela segurou o papel com mãos trêmulas, sabendo que sua resposta não determinaria apenas sua carreira, mas também o destino de algo muito mais perigoso e tentador que havia começado naquela noite chuvosa. Isabela havia aceito a proposta. 3 semanas depois, estava arrependida da decisão pelo menos 1 dúzia de vezes por dia. Trabalhar com Gabriel como líder de equipe era uma tortura requintada. Ele havia se tornado ainda mais profissional e distante, tratando-a com uma cortesia fria que era pior que qualquer hostilidade. Durante as reuniões matinais, seus olhos nunca se demoravam nela mais que o necessário, e quando precisavam discutir estratégias a sós, ele mantinha a porta do escritório aberta, como se temesse que a proximidade pudesse reacender a faísca daquela noite. Mas Isabela começou a notar coisas, pequenos detalhes que passariam despercebidos para qualquer outra pessoa, mas que sua natureza observadora captava como um radar sensível. Gabriel tomava pelo menos 6 xícaras de café por dia, como se precisasse da cafeína para manter-se alerta contra algo mais do que o cansaço. Suas mãos tremiam quase imperceptivelmente quando revisava relatórios financeiros, especialmente aqueles relacionados aos contratos de maior valor. E havia cicatrizes antigas em seus nós dos dedos, marcas que não condiziam com a vida privilegiada que todos imaginavam que ele sempre tivera. "Você está trabalhando demais", Isabela disse numa quinta-feira à noite, quando encontrou Gabriel ainda no escritório às 10 horas, cercado por papéis e com o rosto marcado pelo cansaço. Ele levantou os olhos, surpreso. "Achei que você já tinha ido embora." "Eu ia, mas esqueci alguns arquivos." Ela hesitou na porta. "Quando foi a última vez que você dormiu mais de 4 horas seguidas?" Gabriel deu um sorriso sem humor. "Sono é supérfluo quando você tem deadlines para cumprir. Não é supérfluo, é necessário." Isabela se aproximou da mesa, notando as olheiras profundas ao redor dos olhos verdes. "Você vai acabar desmaiando se continuar assim. Me preocupo quando é você quem está me dando conselhos sobre saúde", ele respondeu. Mas havia uma leveza em sua voz que não existia há semanas. "Você come alguma coisa além de sanduíches da lanchonete?" A pergunta a pegou desprevenida. "Como você sabe que eu como sanduíches da lanchonete?" Gabriel parou, parecendo ter revelado mais do que pretendia. "Eu observo meus funcionários. Faz parte do trabalho." Mas Isabela percebeu o rubor sutil em suas bochechas. Ele havia estado observando-a, assim como ela o observava. A constatação trouxe uma onda de calor que ela tentou reprimir. "Vou fazer um café fresco", ela disse, mudando de assunto. "O seu está parecendo lama há pelo menos 2 horas." Enquanto preparava o café na pequena cozinha do andar, Isabela ouviu passos atrás de si. Gabriel estava encostado no batente da porta, os braços cruzados, uma expressão pensativa no rosto. "Posso perguntar uma coisa?" ele disse. "Claro." "Por que você é tão quieta? Quero dizer, você claramente tem opiniões, ideias brilhantes, mas é como se você se escondesse de propósito." Isabela pausou, a xícara a meio caminho da cafeteira. Era uma pergunta que tocava em feridas antigas, memórias que ela preferia manter enterradas. "Você realmente quer saber?"
Perguntou sem se virar. Sim. Quando eu tinha 15 anos, meu pai perdeu o emprego. Éramos uma família de classe média baixa, nada luxuoso, mas estável. De uma hora para outra, tivemos que nos mudar para um apartamento menor, cortar gastos, e eu... Ela respirou fundo. Eu tive que mudar de escola particular para pública. Gabriel não disse nada, apenas esperou. Na escola nova eu era diferente. Roupas mais velhas, mochila remendada, jeito de falar diferente. As meninas populares, elas tinham um talento especial para me fazer sentir invisível. E eu aprendi que ser invisível era mais seguro do que ser o alvo. Isabela finalmente se virou, encontrando os olhos dele. Depois de um tempo, você se acostuma com as sombras. Fica mais fácil observar as pessoas de longe do que arriscar se aproximar e descobrir que não é bem-vinda. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, algo parecido com dor passando por seu rosto. Eu entendo, ele disse finalmente. Entende? Ele hesitou, como se estivesse debatendo internamente quanto revelar. Meu pai construiu esta empresa do zero. Começou como um pequeno estúdio de design gráfico no Meier. Quando eu era criança, ele trabalhava 16 horas por dia, 7 dias por semana. Minha mãe dizia que ele estava construindo nosso futuro. Isabela notou que ele falava no passado. Quando eu tinha 17 anos, um cliente importante cancelou um contrato milionário. Faliu a empresa de uma semana para outra. Meu pai, ele não aguentou, teve um infarto aos 42 anos. Gabriel fechou os punhos. Nos últimos meses de vida dele, tivemos que vender tudo, a casa, o carro, até os móveis. Eu trabalhei em 3 empregos simultâneos para pagar as contas do hospital. Gabriel, Isabela sussurrou. Depois que ele morreu, jurei para mim mesmo que nunca mais seria vulnerável dessa forma, que construiria algo tão sólido que nada nem ninguém poderia destruir. Ele olhou diretamente para ela. É por isso que trabalho tanto. Por isso que não me aproximo de pessoas. Porque proximidade significa vulnerabilidade. E vulnerabilidade significa perder tudo. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de uma intimidade perigosa. Isabela podia ver o menino ferido por trás do executivo poderoso, assim como ele podia ver a menina insegura por trás de sua competência profissional. Seus dedos, ela disse de repente, as cicatrizes. Gabriel olhou para as próprias mãos, surpreso. Você notou? Eu noto muitas coisas. Construção civil. Trabalhei como ajudante de pedreiro durante o ensino médio. Não usava luvas, porque não podia comprá-las. Ele deu um sorriso amargo. Engraçado como algumas marcas nunca desaparecem completamente. Isabela se aproximou sem pensar, seus dedos tocando levemente as cicatrizes antigas. Elas não são vergonhosas. São prova de que você sobreviveu. O toque a eletrizou, e ela percebeu que Gabriel havia parado de respirar. Eles estavam próximos demais novamente, como naquela noite, semanas atrás, mas desta vez havia algo diferente. Não era apenas atração física, mas reconhecimento. 2 almas feridas se reconhecendo uma na outra. Isabela, Gabriel murmurou, sua voz rouca. O som de passos no corredor os separou instantaneamente. Era o segurança noturno fazendo sua ronda. Está tarde, Gabriel disse, a máscara profissional voltando ao lugar. Você deveria ir para casa. Mas quando Isabela passou por ele para sair da cozinha, ele segurou seu braço gentilmente. Obrigado, disse ele, por escutar. Obrigada por confiar em mim. Enquanto caminhava para o elevador, Isabela sabia que algo fundamental havia mudado entre eles. Não eram mais apenas chefe e funcionária, ou mesmo 2 pessoas que haviam compartilhado um beijo impulsivo. Agora, eram 2 sobreviventes que haviam permitido que o outro visse suas cicatrizes mais profundas. E isso era infinitamente mais perigoso do que qualquer atração física.
A ligação chegou numa sexta-feira, às 6 da manhã, e Isabela ainda estava dormindo quando o telefone insistente a despertou, e a voz desesperada de Gabriel, do outro lado da linha, a fez sentar na cama imediatamente. Isabela, preciso de você. Agora. Ele parecia estar dirigindo, o som do trânsito ao fundo. A Mediterrâneo cancelou o contrato, tudo. 2 anos de trabalho jogados fora. O quê? Mas como? Por quê? Vazaram informações confidenciais sobre nossa estratégia para um concorrente. Eles acham que fomos nós. A voz de Gabriel estava tensa, controlada, mas Isabela podia ouvir o pânico subjacente. Tenho uma reunião de emergência em 2 horas com toda a diretoria da Mediterrâneo. Se não conseguir reverter isso... Ele não precisou terminar a frase. Isabela sabia o que aquele contrato significava para a Sterling e Associados. Era responsável por 40% da receita anual da empresa. Onde você está? Indo para o escritório, preciso revisar todos os arquivos, encontrar evidências de que não fomos nós. Eu vou para aí, Isabela. É sexta-feira de manhã. Você não precisa... Eu conheço essa campanha melhor que qualquer pessoa além de você. Ela já estava se levantando, procurando roupas. Vou estar aí em 40 minutos. Quando Isabela chegou ao escritório, Gabriel parecia ter envelhecido 10 anos. Ele estava cercado por pilhas de documentos, o laptop aberto, várias telas mostrando dados e planilhas. Havia algo devastador em vê-lo assim. O homem sempre controlado e confiante, reduzido a uma versão desesperada de si mesmo. Encontrou alguma coisa? Ela perguntou, colocando café fresco ao lado dele. Nada. Revisamos todos os protocolos de segurança, verificamos os acessos aos arquivos. Não há evidência de vazamento interno. Gabriel passou as mãos pelos cabelos, mas alguém passou informações detalhadas sobre nossa abordagem criativa para a Zenith Publicidade, informações que só nossa equipe interna tinha. Isabela se sentou ao lado dele, analisando os documentos espalhados. E se não foi um vazamento intencional? Como assim? E se alguém de fora conseguiu acesso de outra forma? Ela começou a revisar os logs de segurança digital. Gabriel, quando foi a última vez que você verificou se o sistema foi hackeado? Eles trabalharam lado a lado pelas próximas 2 horas, Isabela usando suas habilidades analíticas para rastrear padrões suspeitos, enquanto Gabriel preparava a defesa da empresa. A proximidade forçada pela crise fez com que todas as barreiras profissionais que haviam construído nas últimas semanas desmoronassem. Eles se moviam em sincronia perfeita, antecipando as necessidades um do outro, comunicando-se com olhares e gestos. Achei, Isabela disse de repente, apontando para a tela. Alguém hackeou nosso servidor na terça-feira passada às 3 da manhã. Usaram credenciais falsas, mas conseguiram acesso aos arquivos da Mediterrâneo por exatamente 17 minutos. Gabriel se aproximou, seu corpo quase encostando no dela enquanto estudava os dados. Como você encontrou isso? Nossa equipe de TI disse que não havia invasões. Eles procuraram invasões óbvias, mas este hacker foi mais sutil. Mascarou o acesso como manutenção de rotina. Isabela continuou digitando. E olha só, o endereço IP rastreia de volta para um servidor registrado em nome da Zenith. Gabriel ficou em silêncio por um momento, depois soltou um suspiro de alívio que parecia vir do fundo da alma. Você salvou minha empresa. Quando ele se virou para ela, seus olhos estavam brilhando com uma intensidade que fez o coração de Isabela acelerar. Eles estavam sentados, tão próximos, que ela podia sentir o calor de seu corpo, ver cada detalhe de seu rosto cansado, mas aliviado. Isabela, ele disse, sua voz baixa e rouca, eu não sei como te agradecer. Você não precisa me agradecer. Nós somos uma equipe. Não. Gabriel levantou a mão, tocando gentilmente o rosto dela. Você não entende. Se eu perdesse esta empresa, seria como perder meu pai de novo. Seria como falhar com tudo pelo que ele morreu trabalhando.
A vulnerabilidade em sua voz quebrou o coração de Isabela. Sem pensar nas consequências, ela cobriu a mão dele com a sua. Você não falhou. Você nunca vai falhar. Eles se olharam por um momento eterno e então Gabriel se inclinou e a beijou. Mas desta vez não foi um beijo impulsivo nascido do cansaço e da proximidade. Foi deliberado, carregado de gratidão, alívio e algo muito mais profundo e perigoso. Isabela correspondeu sem hesitação. Todas as semanas de tensão e desejo reprimido explodindo naquele momento. As mãos dele se entrelaçaram em seus cabelos e ela se permitiu se perder na sensação de finalmente estar nos braços do homem que havia ocupado seus pensamentos por tanto tempo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesado. Merda, Gabriel murmurou, mas não se afastou. Nós não podemos fazer isso. Eu sei. Isabela sussurrou, mas suas mãos ainda estavam apoiadas no peito dele. Se alguém descobrir, eu sei. Mas mesmo sabendo, nenhum dos dois se moveu. Ficaram ali, rostos próximos, compartilhando o mesmo ar, sabendo que haviam cruzado uma linha da qual não havia volta. O telefone de Gabriel tocou, quebrantando o momento. Era sua secretária, lembrando-o da reunião com a Mediterrâneo. Você vem comigo? Gabriel disse, ainda com a voz alterada. Você encontrou as evidências. Você deveria apresentá-las. Gabriel, eu não posso. Eu sou apenas uma analista júnior. Eles não vão me levar a sério. Você não é apenas nada. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Você é a mulher mais inteligente que eu conheço. E eu confio em você mais do que confio em qualquer outra pessoa nesta empresa. A declaração a deixou sem fôlego. Mas se eu for com você, se você for comigo, todos vão saber que há algo especial entre nós, ele completou. Todos vão começar a fazer perguntas. Isabela assentiu, entendendo as implicações. Aparecer ao lado de Gabriel numa reunião tão importante seria como anunciar publicamente que ela havia se tornado mais do que uma simples funcionária. A decisão é sua, Gabriel disse, mas eu preciso de você lá. Não apenas profissionalmente, eu preciso de você. Isabela olhou nos olhos verdes que havia admirado de longe por tanto tempo, vendo neles uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Sabia que dizer sim mudaria tudo, sua posição na empresa, como os colegas haviam, e principalmente a natureza de seu relacionamento com Gabriel. Está bem, ela disse finalmente. Eu vou. Gabriel sorriu, um sorriso genuíno e radiante que ela nunca havia visto antes. Então vamos salvar esta empresa juntos. Enquanto se preparavam para sair, Isabela sabia que não estavam apenas indo para uma reunião. Estavam se dirigindo para um ponto de não retorno, onde fingir que não havia nada entre eles seria impossível. A reunião com a Mediterrâneo foi um triunfo. Isabela apresentou as evidências do hack, com uma clareza e precisão que impressionaram até os executivos mais céticos. Gabriel a observava com orgulho mal disfarçado, seus olhares carregados de uma intimidade que não passou despercebida pelos presentes. Quando finalmente conseguiram reverter o cancelamento do contrato, ele teve que se controlar para não beijá-la ali mesmo, na frente de todos. Você foi perfeita, ele murmurou no elevador enquanto desciam para o estacionamento. Absolutamente perfeita. O tom de sua voz, baixo e carregado de admiração, fez Isabela corar. Eu só fiz meu trabalho. Não. Gabriel parou o elevador entre dois andares, apertando o botão de emergência. No espaço confinado, a tensão sexual entre eles era palpável. Você salvou tudo o que importa para mim. Antes que ela pudesse responder, ele a prensou contra a parede do elevador e a beijou com uma intensidade desesperada. Desta vez, Isabela não hesitou em corresponder, seus dedos se entrelaçando nos cabelos dele enquanto se perdia na sensação de ser desejada por Gabriel Sterling. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Eu não posso mais fingir que não sinto nada por você.
Gabriel disse, seus olhos verdes queimando de desejo. Desde aquela primeira noite, você é tudo em que consigo pensar. Gabriel. Ela começou, mas ele a silenciou com outro beijo. Eu sei que é complicado, eu sei que há obstáculos, mas eu não me importo mais. Ele descansou a testa na dela. Jante comigo hoje à noite, não como chefe e funcionária, como Gabriel e Isabela. Era perigoso, era imprudente. Era tudo que Isabela havia sonhado e temido ao mesmo tempo. Sim, ela sussurrou. O restaurante que Gabriel escolheu era discreto e elegante. O tipo de lugar onde CEOs levavam amantes para encontros secretos. Isabela se sentiu deslocada entre os outros clientes sofisticados, mas Gabriel fez questão de fazê-la se sentir como se fosse a única mulher no mundo. Durante o jantar, eles conversaram sobre tudo: infância, sonhos, medos, ambições. Gabriel revelou seu lado vulnerável, falando sobre a pressão constante de honrar a memória do pai e o medo de nunca ser suficiente. Isabela compartilhou seus próprios inseguranças, a sensação de sempre estar provando seu valor num mundo que parecia feito para pessoas mais confiantes. Você não tem ideia de como é linda, tem? Gabriel disse de repente, alcançando sua mão por cima da mesa. Gabriel, por favor. Isabela tentou se afastar, mas ele segurou sua mão. Não, deixe-me dizer isso. Você é linda, inteligente, talentosa. Qualquer homem seria sortudo em ter você. Incluindo você? A pergunta saiu antes que ela pudesse se conter. Gabriel ficou sério. Especialmente eu. A confissão pairou entre eles, carregada de possibilidades e perigos. Quando saíram do restaurante, Gabriel a acompanhou até o carro dela, mas antes que Isabela pudesse ir embora, ele a beijou novamente, desta vez contra a porta do veículo, com uma paixão que fez as pernas dela tremerem. Quero te ver de novo, ele murmurou contra seus lábios. Amanhã e depois de amanhã, e todos os dias depois disso. Isabela sabia que estava caindo num abismo perigoso, mas não conseguia se importar. Eu também quero. Durante as 2 semanas seguintes, eles se encontraram secretamente várias vezes. Jantares discretos, conversas longas no escritório depois que todos iam embora, beijos roubados em elevadores vazios. Gabriel era atencioso e apaixonado de uma forma que fazia Isabela esquecer todas as suas inseguranças. Ele a tratava como se ela fosse preciosa, importante, desejada. Mas manter o segredo estava se tornando cada vez mais difícil. Gabriel precisava se controlar para não olhar para ela com muito carinho durante as reuniões. Isabela tinha que fingir indiferença quando ele passava por sua mesa. A tensão constante era exaustiva. As pessoas vão começar a suspeitar, Isabela disse numa quinta-feira à noite, enquanto jantavam num pequeno bistrô longe do centro da cidade. Deixe que suspeitem, Gabriel respondeu, mas havia tensão em sua voz. Você não entende. Para você é diferente. Você é o dono da empresa. Para mim... Ela fez uma pausa. Se descobrirem, vão dizer que eu seduzi você para conseguir promoções, que eu não mereço estar na posição que estou. Gabriel fechou o punho. Ninguém vai dizer isso. Já estão dizendo, Gabriel. Carla da Criação fez uma piada ontem sobre como eu convenci você a me dar o projeto da Mediterrâneo. Antes que Gabriel pudesse responder, o celular de Isabela vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Quando ela abriu, seu sangue gelou. Era uma foto deles dois, tirada do lado de fora do restaurante onde haviam jantado na semana anterior. Gabriel tinha as mãos no rosto dela, claramente prestes a beijá-la. A mensagem dizia: foto interessante, tenho mais, vamos conversar. O que foi? Gabriel perguntou, notando sua palidez súbita. Com mãos trêmulas, Isabela mostrou a mensagem. O rosto de Gabriel se contraiu numa expressão de fúria. Quem enviou isso? Não sei. O número não está no meu contato. O telefone de Gabriel tocou quase imediatamente. Número desconhecido. Gabriel Sterling.
Ele atendeu, sua voz gelada. Boa noite, Sr. Sterling. A voz do outro lado era feminina, jovem, com um tom malicioso. Imagino que sua companhia já tenha visto minha pequena lembrança. Quem é você? O que quer? Meu nome é Amanda Costa. Trabalho na Zenith Publicidade e tenho várias fotos muito interessantes do senhor com sua funcionária, subordinada. Fotos que mostram claramente que vocês têm um relacionamento bem íntimo. Isabela pôde ouvir cada palavra. Seu coração disparou. Se você publicar essas fotos... eu não vou publicar. Ainda não. Amanda riu. Quero uma proposta. O contrato da Mediterrâneo que vocês conseguiram manter hoje, eu quero que vocês o percam de novo. Desta vez, permanentemente. Isso é ridículo. Porque eu acho que as fotos de um CEO poderoso se aproveitando de uma funcionária tímida e vulnerável seriam muito interessantes para a imprensa, especialmente quando eu contar a história de como ela magicamente conseguiu uma promoção depois que começaram a se encontrar. Gabriel olhou para Isabela, que estava visivelmente abalada. O que você quer exatamente? Simples. Vocês vão sabotar a própria campanha da Mediterrâneo. Vão fazer um trabalho tão ruim que eles vão cancelar o contrato e contratar a Zenith. Em troca, eu guardo as fotos para mim. E se eu recusar? Então, amanhã de manhã, todos os jornais de negócios do Rio vão receber um pacote muito interessante. Fotos, datas, locais, a história de como Gabriel Sterling usa sua posição para seduzir funcionárias jovens e vulneráveis. Como você acha que isso vai afetar sua reputação? E a dela? A linha ficou muda por um momento. Vocês têm 48 horas para decidir. E não tentem me encontrar ou denunciar. Tenho cópias das fotos em vários lugares seguros. A ligação encerrou, deixando Gabriel e Isabela em silêncio mortal. Meu Deus! Isabela sussurrou. O que vamos fazer? Gabriel estava claramente lutando para manter a compostura. Não vamos ceder à chantagem. Gabriel, se essas fotos vazarem, então que vazem. Ele segurou as mãos dela. Eu não vou destruir minha empresa por causa de uma chantagista. E eu não vou deixar que ela destrua você. Mas você não entende. Se isso sair, eu vou ser vista como a funcionária que seduziu o chefe. Minha carreira estará acabada. Não apenas na Sterling, mas em qualquer lugar. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Isabela. E Gabriel percebeu a magnitude do que sua paixão havia custado a ela. Isabela, eu vou encontrar uma forma de resolver isso. Como? Ela tem fotos, Gabriel, evidências, e a história que ela vai contar, as pessoas vão acreditar nela. Por que não acreditariam? Eu sou realmente uma funcionária júnior que conseguiu uma promoção depois de começar a sair com o chefe. A realidade crua da situação pesava sobre eles. Seu amor secreto havia se tornado uma arma nas mãos de uma chantagista. E agora, eles tinham que escolher entre a empresa de Gabriel e a reputação de Isabela. Enquanto saíam do restaurante separadamente, uma precaução tardia e inútil, ambos sabiam que suas 48 horas de felicidade roubada estavam chegando ao fim. O prazo de 48 horas passou como um pesadelo em câmera lenta. Gabriel e Isabela mal conseguiram se olhar durante as reuniões de trabalho. A tensão entre eles tão densa que outros funcionários começaram a notar o clima estranho. Eles haviam decidido não ceder à chantagem de Amanda, mas nenhum dos dois conseguia dormir pensando nas consequências. Na manhã da segunda-feira, Isabela chegou ao escritório com olheiras profundas e as mãos tremendo. Gabriel já estava lá, o rosto sombrio, enquanto falava ao telefone com advogados, tentando encontrar alguma brecha legal para deter Amanda. Quando seus olhos se encontraram através do vidro de seu escritório, ela viu o desespero que ele tentava esconder. Às 9 da manhã, a secretária de Gabriel recebeu a primeira ligação. Era do Jornal do Comércio, querendo uma declaração sobre as alegações de relacionamento inadequado entre o CEO e uma funcionária. Em seguida, foram 3 jornais online.
2 revistas de negócios e uma emissora de televisão. Amanda havia cumprido sua ameaça. Senhor Sterling, a secretária apareceu na porta, o rosto pálido. Tem uma jornalista da revista Executivos na recepção. Ela diz que tem fotos. Gabriel fechou os olhos por um momento, depois assentiu. Mande ela subir. Isabela observou tudo do seu cubículo, sentindo o mundo desmoronar ao seu redor. Os colegas começaram a sussurrar, olhares curiosos se voltando para ela. Carla passou por sua mesa com um sorriso malicioso. Então era verdade mesmo. Ela disse alto o suficiente para que outros ouvissem. A tímida realmente estava dando em cima do chefe. Não é assim. Isabela tentou se defender, mas sua voz saiu fraca. Claro que não, querida. Tenho certeza de que foi amor à primeira vista. Carla riu cruelmente. Que coincidência você ter conseguido liderar a campanha da Mediterrâneo logo depois, né? O burburinho de fofocas se espalhava pelo escritório como fogo. Isabela podia ouvir fragmentos de conversas. Sempre soube que havia algo estranho. Ela mal falava com ninguém e de repente vira a queridinha do chefe. Deve ser boa de cama. Às 10h30, Gabriel saiu de seu escritório com o rosto fechado. Ele caminhou diretamente até a mesa de Isabela, ignorando todos os olhares. Minha sala. Agora, Isabela o seguiu com as pernas bambas, sentindo os olhos de todos os funcionários cravados em suas costas. Quando Gabriel fechou a porta, ela finalmente viu as fotos espalhadas sobre a mesa dele. Eram piores do que ela havia imaginado. Havia pelo menos uma dúzia delas, tiradas em diferentes ocasiões durante as 2 semanas de seus encontros secretos. Uma mostrava Gabriel segurando seu rosto ternamente antes de beijá-la. Outra os flagrava saindo do mesmo carro. Uma terceira capturava o momento em que ele segurava sua mão sobre a mesa do restaurante. Meu Deus, ela sussurrou. A jornalista quer nossa versão da história. Gabriel disse, sua voz controlada, mas tensa. Ela vai publicar de qualquer jeito, mas está nos dando a chance de nos explicarmos. Explicar o quê? As fotos falam por si mesmas. Gabriel se aproximou dela. Isabela, nós vamos superar isso. Não. Ela balançou a cabeça, lágrimas começando a escorrer. Você não entende. Eu acabei de ouvir meus colegas me chamando de interesseira, de oportunista. Eles acham que eu me prostitui por uma promoção. Eu não me importo com o que eles pensam, mas eu me importo. A voz dela subiu, quebrando. Eu sempre fui a menina invisível, lembra? A que ninguém notava. E agora todos me veem, mas pelos motivos errados. Eles me veem como a secretária que seduziu o chefe. Gabriel tentou se aproximar, mas ela recuou. Isabela, escute. Não, você não entende porque para você é diferente. Você é o poderoso CEO que teve um caso com uma funcionária. No máximo vão dizer que você é um sedutor. Mas eu sou a interesseira, a aproveitadora, a mulher que usou o corpo para conseguir o que queria. A porta se abriu de repente e Carla entrou sem bater. Desculpa interromper, ela disse com falsa inocência. Mas tem mais jornalistas chegando. Isabela, seus pais estão na recepção. Aparentemente viram a notícia online. O sangue de Isabela gelou. Seus pais haviam visto. Todo mundo havia visto. Saia da minha sala, Gabriel rosnou para Carla, que saiu sorrindo. Meus pais... Isabela começou a hiperventilar. Eles viram as fotos. Eles sabem que eu... Respire. Gabriel segurou seus ombros. Vamos resolver isso. Como? Ela o encarou através das lágrimas. Como vamos resolver isso? Minha reputação está destruída. Minha carreira acabou. E sua empresa... Gabriel, quando os clientes descobrirem que você tem relacionamentos com funcionárias, eles vão questionar seu profissionalismo. Gabriel ficou em silêncio, porque sabia que ela estava certa. Eu preciso sair daqui, Isabela disse de repente. Preciso me demitir. Não. Sim, é a única forma.
Se eu sair, você pode controlar os danos. Pode dizer que foi um erro momentâneo, que você terminou o relacionamento assim que percebeu que era inadequado. Isabela, não faça isso. Você tem que escolher, Gabriel, sua empresa ou eu. E nós dois sabemos qual é a escolha certa. Gabriel fechou os punhos. Não me faça escolher. Você não precisa escolher. Eu estou escolhendo por você. Ela caminhou até a mesa dele e começou a escrever uma carta de demissão em uma folha de papel. Isabela, por favor, venho por meio desta solicitar meu desligamento imediato da Sterling & Associados. Ela escreveu com mãos trêmulas. Devido a circunstâncias pessoais, não posso mais continuar exercendo minhas funções na empresa. Se você sair, isso vai parecer uma admissão de culpa. Eu sou culposa. Ela o encarou. Nós dois somos. Nós sabíamos que era errado e fizemos mesmo assim. Gabriel se aproximou dela desesperado. Você não pode estar falando sério. Eu te amo, Isabela disse de repente, as palavras saindo como uma confissão dolorosa. Eu te amo tanto que dói. Mas nosso amor não pode existir neste mundo, Gabriel. Ele vai destruir tudo que você construiu e tudo que eu sou. Isabela... Não. Ela terminou de escrever a carta e a colocou na mesa. Eu vou sair por aqueles elevadores e nunca mais vou voltar. Você vai dizer aos jornalistas que terminou o relacionamento assim que percebeu que era inadequado, que foi um erro momentâneo que não vai se repetir. E se eu não quiser fazer isso? Isabela o olhou através das lágrimas, memorizando cada detalhe de seu rosto. Então, você vai perder tudo que seu pai morreu construindo. E eu não posso viver sabendo que fui responsável por isso. Ela caminhou até a porta, mas antes de sair, se virou uma última vez. Esquece que eu existo, Gabriel. É melhor para todos nós. Gabriel ficou parado, assistindo a mulher que amava destruir ambos para salvar sua empresa. Quando ela saiu da sala, ele soube que havia perdido a única pessoa que realmente importava. Lá fora, Isabela passou pelos colegas em silêncio, ignorando os sussurros e olhares. Na recepção, seus pais a esperavam com rostos preocupados e decepcionados. Ela não parou para explicações. Vamos para casa, disse simplesmente. Enquanto o elevador descia, Isabela sentiu como se estivesse enterrando uma parte de si mesma. Havia encontrado o amor verdadeiro e perdido tudo por causa dele. Nos andares acima, Gabriel permanecia em seu escritório, olhando a carta de demissão e as fotos espalhadas pela mesa, sabendo que havia deixado escapar a única mulher que poderia tê-lo feito verdadeiramente feliz. Eles estavam separados, suas reputações em ruínas, e tudo parecia perdido. 3 semanas haviam passado desde a demissão de Isabela, e o mundo havia se tornado um lugar cinzento e sem sentido. Ela mal saía do apartamento que dividia com a mãe, ignorando as ligações de antigos colegas e as ofertas de entrevistas de emprego que sua mãe tentava arranjar. A história do caso Sterling havia circulado pelos meios empresariais como um vírus, e embora a atenção da mídia tivesse diminuído, Isabela sabia que sua reputação estava manchada permanentemente. Filha, você não pode ficar assim para sempre, disse Dona Maria, sua mãe, colocando uma xícara de café na mesa da cozinha. Já recusou 4 oportunidades de trabalho. Mãe, você não entende. Isabela estava de pijama ao meio-dia, os cabelos desarrumados, os olhos inchados de tanto chorar. Todos sabem quem eu sou. A mulher que teve um caso com o chefe. E daí? Você é muito mais que isso. Isabela riu amargamente. Sou... porque ultimamente eu não tenho tanta certeza. Seu celular tocou pela 10ª vez naquele dia. Sua única amiga verdadeira da faculdade, que trabalhava como jornalista investigativa. Isabela havia ignorado suas ligações, mas desta vez, algo a fez atender. Finalmente! Marcela exclamou. Isa, eu preciso falar com você. É importante. Marcela, eu não quero dar entrevistas sobre... Não é sobre isso. Bem, não diretamente.
A voz da amiga estava agitada. Eu estou investigando a Zenith Publicidade para uma matéria sobre concorrência desleal e descobri algumas coisas muito interessantes. Isabela se endireitou na cadeira. Que tipo de coisas? Posso ir aí? É melhor conversarmos pessoalmente. Uma hora depois, Marcela estava sentada na cozinha modesta de Isabela com uma pasta cheia de documentos espalhados sobre a mesa. Isa, você conhece uma tal de Amanda Costa da Zenith? O nome fez Isabela gelar. Por quê? Porque eu descobri que ela não é exatamente quem diz ser. Marcela abriu uma pasta. Amanda Costa se formou em marketing há 2 anos, mas nunca trabalhou realmente na área. Sabe onde ela trabalhava antes de entrar na Zenith? Como paparazzi freelancer. O quê? Ela se especializava em fotografar celebridades em situações comprometedoras e vender as fotos para revistas de fofoca. Marcela mostrou algumas impressões de artigos antigos. E tem mais, ela entrou na Zenith exatamente 3 meses antes das fotos de vocês aparecerem. Isabela sentiu o coração acelerar. Você está dizendo que... Eu estou dizendo que isso pode ter sido planejado desde o início. Marcela se inclinou para a frente. Isa, eu preciso saber. Como vocês foram descobertos? Alguém os seguiu? As fotos pareciam profissionais? Isabela começou a lembrar dos detalhes. As fotos eram muito bem enquadradas, tiradas de ângulos que capturavam perfeitamente seus rostos. E sempre nos mesmos lugares. Marcela, ela disse lentamente, todas as fotos foram tiradas em restaurantes que Gabriel escolheu. Gabriel sempre escolhia os lugares? Sempre. Ele dizia que conhecia locais discretos. Isabela parou, uma terrível suspeita começando a se formar. Você acha que... Eu acho que vocês foram manipulados desde o início. Marcela mostrou outro documento. A Zenith estava perdendo contratos importantes para a Sterling há 2 anos. Eles precisavam de uma forma de desestabilizar Gabriel. Isabela se levantou abruptamente, começando a andar pela cozinha. Mas isso não faz sentido. Gabriel e eu nos aproximamos por acaso, por causa da campanha da Mediterrâneo. Isa, me conta exatamente como vocês começaram a trabalhar juntos. Enquanto Isabela relatava os eventos, o hack no sistema, a reunião de emergência, como Gabriel a tinha escolhido especificamente para ajudá-lo, Marcela fazia anotações. O hack, Marcela disse de repente. Você disse que rastreou o hack de volta para a Zenith. Sim, mas eles alegaram que foi um funcionário desonesto agindo sozinho. E se não foi? E se o hack foi proposital, não para roubar informações, mas para criar uma situação onde Gabriel precisaria da sua ajuda? A realidade começou a se formar na mente de Isabela como peças de um quebra-cabeças sinistro. Você está dizendo que eles hackearam o sistema para que Gabriel me chamasse para trabalhar com ele? Estou dizendo que é uma possibilidade. Pensa bem, quem mais tinha acesso às informações sobre seus hábitos de trabalho? Quem sabia que você era tímida, competente e que Gabriel tinha uma queda por mulheres inteligentes? Isabela parou de andar. Como eles saberiam isso? Marcela hesitou. Isa, eu descobri mais uma coisa. Amanda Costa. Ela namorou Gabriel há 3 anos. O mundo pareceu parar. O quê? Foi um relacionamento breve, só alguns meses, mas ela o conhecia bem o suficiente para saber exatamente como manipulá-lo. Marcela mostrou uma foto antiga de Gabriel e Amanda em um evento social. Ela sabia que ele se sentia culpado pela morte do pai, que tinha medo de perder a empresa. Ela conhecia suas vulnerabilidades. Isabela sentou pesadamente na cadeira, tentando processar as informações. Então, tudo foi uma armadilha? Nosso relacionamento, meus sentimentos. Seus sentimentos são reais, Isa, e os dele também. Mas vocês foram manipulados para se aproximarem e depois chantageados para se separarem. Por quê? Qual era o objetivo? Destruir a reputação de Gabriel e enfraquecer a Sterling & Associados. Com ele emocionalmente abalado e a empresa em crise,
Seria mais fácil para a Zenith roubar clientes importantes. Isabela sentiu uma fúria crescer em seu peito, uma raiva limpa e poderosa que ela nunca havia sentido antes. Eles brincaram com nossas vidas, destruíram tudo que nós... Isa, Marcela interrompeu, eu preciso de mais evidências para publicar essa história. Você tem como entrar em contato com Gabriel? Não posso. Depois do que aconteceu, ele precisa saber disso. Vocês dois precisam saber que foram vítimas. Isabela fechou os olhos, tentando encontrar coragem. Durante 3 semanas, ela havia se culpado por destruir a vida de Gabriel. Agora, descobria que ambos haviam sido peões em um jogo cruel. Tem mais uma coisa, Marcela disse suavemente. Eu soube que Gabriel não deu nenhuma entrevista depois que você saiu. Não falou com a imprensa, não negou o relacionamento. Ele simplesmente ficou em silêncio. Como você sabe disso? Porque eu tentei entrevistá-lo. Sua secretária disse que ele não está recebendo jornalistas. E segundo minhas fontes na empresa, ele anda diferente, mais fechado, mais triste. Isabela sentiu o coração apertar. Ele deve me odiar. Ou deve estar sofrendo tanto quanto você. Naquela noite, Isabela ficou acordada até de madrugada, relendo todas as evidências que Marcela havia deixado. A verdade era clara. Eles haviam sido manipulados por uma mulher sedenta de vingança e uma empresa sem escrúpulos. Seu amor, que ela havia considerado impossível e destrutivo, era na verdade a única coisa real em meio a toda aquela farsa. Pela primeira vez em semanas, Isabela sentiu algo além de tristeza e vergonha. Sentiu determinação. Gabriel merecia saber a verdade. Ele merecia saber que não havia sido culpado por destruir suas vidas, que ambos haviam sido vítimas de uma conspiração elaborada. Mais do que isso, Amanda Costa e a Zenith mereciam pagar pelo que haviam feito. Isabela se levantou, foi até o espelho do banheiro e se olhou pela primeira vez em dias. A mulher que a encarava estava diferente. Não era mais a menina tímida que se escondia nas sombras, nem a funcionária insegura que temia ser vista. Era uma mulher que havia sido ferida, manipulada e subestimada, e estava na hora de lutar de volta. Amanda Costa, ela disse para seu reflexo, você não sabe com quem está mexendo. Isabela passou a manhã toda no salão de beleza pela primeira vez em meses. Cortou os cabelos, fez as unhas e escolheu um conjunto que a fazia se sentir poderosa. Um blazer azul marinho que realçava seus olhos e uma saia que mostrava suas pernas com elegância discreta. Quando se olhou no espelho, viu uma versão transformada de si mesma. Não era mais a mulher quebrada que havia se escondido em casa por semanas. Às 2 da tarde, Isabela estava na recepção da Sterling em Associados, o coração batendo acelerado, mas a determinação inabalável. A recepcionista a reconheceu imediatamente, os olhos se arregalando em surpresa. Isabela, Você... Preciso falar com o Sr. Sterling. É urgente. Mas ele disse que não quer ver. Quero dizer, ele não está recebendo. Diga a ele que é sobre Amanda Costa e a Zenith. Ele vai querer me ouvir. 15 minutos depois, Isabela estava diante da porta do escritório de Gabriel, respirando fundo antes de bater. Quando ouviu a voz familiar dizendo, entre, Gabriel estava de pé junto à janela, de costas para a porta. Quando se virou e a viu, sua expressão passou por uma série de emoções. Surpresa, dor, esperança, desejo. Isabela. Sua voz estava rouca, como se ele não tivesse falado muito nas últimas semanas. Gabriel, ela fechou a porta atrás de si. Precisamos conversar. Ele parecia ter emagrecido e havia uma tristeza em seus olhos que fez o coração dela se apertar. Isabela, eu tentei te ligar várias vezes, mas... Eu sei. Eu não estava pronta para ouvir. Ela se aproximou da mesa dele, colocando a pasta de documentos que Marcela havia preparado. Mas agora eu estou... Gabriel olhou para a pasta, confuso. O que é isso? A verdade. Isabela abriu os documentos, espalhando-os sobre a mesa.
A verdade sobre Amanda Costa, sobre as fotos, sobre como fomos manipulados desde o início. Durante os próximos 20 minutos, Isabela explicou tudo o que Marcela havia descoberto. Gabriel ouvia em silêncio crescente, suas mãos se fechando em punhos, conforme compreendia a magnitude da traição. Ela me conhecia, ele disse finalmente, sua voz carregada de fúria contida. Amanda sabia exatamente onde me levar, como me fazer vulnerável. E ela sabia que você me escolheria para ajudar com a campanha da Mediterrâneo, depois do hack que ela própria orquestrou. Gabriel se levantou abruptamente, começando a andar pelo escritório. Nós fomos peões num jogo sujo. Nossos sentimentos foram usados contra nós. Nossos sentimentos eram reais, Gabriel. Isabela se levantou também, enfrentando-o. Isso é o que importa. O que sentimos um pelo outro era real. Ele parou de andar e a encarou. Era? É? Ela corrigiu, sentindo as lágrimas se formarem. Para mim, ainda é. Gabriel fechou a distância entre eles em 2 passos, segurando o rosto dela entre as mãos. Para mim também. Cada maldito dia desde que você saiu, Isabela. Cada noite em claro, cada manhã que eu acordo esperando te ver na sua mesa. Gabriel, eu te amo, ele disse, a voz quebrada de emoção. Eu te amo. E deixei você ir embora porque pensei que era o melhor para você. Mas estas 3 semanas foram o inferno na terra. Eu também te amo, ela sussurrou. E eu vou fazer Amanda Costa pagar pelo que ela fez conosco. O beijo foi inevitável, desesperado, cheio de semanas de saudade e dor. Quando se separaram, ambos estavam chorando. O que vamos fazer? Gabriel perguntou. Nós vamos destruí-la, Isabela disse com uma determinação que o surpreendeu. Do mesmo jeito que ela tentou nos destruir. 1 hora depois, eles estavam na redação do jornal onde Marcela trabalhava, junto com 2 advogados que Gabriel havia contratado. O plano era simples, mas devastador. Expor publicamente a conspiração da Zenit, com todas as evidências que haviam coletado. As fotos que Amanda tirou sem autorização configuram invasão de privacidade, explicou um dos advogados. A chantagem é crime e usar informações obtidas ilegalmente para prejudicar uma empresa concorrente é concorrência desleal. Ela não vai sair impune, Gabriel disse, sua voz fria como gelo. E vocês? Marcela perguntou. Vão assumir publicamente o relacionamento? Gabriel olhou para Isabela, que assentiu com firmeza. Sim, ele disse. Não vamos mais nos esconder. A matéria foi publicada no dia seguinte com o título O Esquema Sujo por Trás do Escândalo Sterling. Marcela havia feito um trabalho impecável, apresentando todas as evidências de forma clara e irrefutável. O artigo mostrava como Amanda Costa havia orquestrado todo o plano para prejudicar Gabriel e sua empresa, usando o relacionamento dele com Isabela como arma. A repercussão foi imediata e devastadora para a Zenit. Clientes cancelaram contratos, funcionários pediram demissão e Amanda Costa foi demitida e processada criminalmente. 3 dias depois, Gabriel convocou uma reunião com todos os funcionários da Sterling & Associados. Isabela estava ao lado dele, usando um vestido vermelho que a fazia parecer uma rainha. Todos vocês sabem o que aconteceu nas últimas semanas, Gabriel começou, sua voz ecoando pelo auditório lotado. Sabem sobre as fotos, sobre o escândalo, sobre a saída de Isabela? Murmúrios se espalharam pela sala. O que vocês não sabiam é que fomos vítimas de uma conspiração elaborada para destruir nossa empresa e nossas vidas pessoais. Ele resumiu brevemente os eventos revelados na matéria. Isabela Mendes, Gabriel continuou, estendendo a mão para ela, é a mulher mais inteligente, corajosa e íntegra que eu conheço. Ela salvou esta empresa mais de uma vez, e eu tive a sorte de me apaixonar por ela. Isabela segurou sua mão, sentindo a força que ele lhe transmitia. Sim, nós temos um relacionamento.
Gabriel disse, encarando cada rosto na plateia. E não, ela não conseguiu sua posição por causa disso. Ela a merece por sua competência excepcional. Qualquer pessoa que questione isso pode procurar outro emprego. O silêncio na sala era total. Isabela! Gabriel se virou para ela, tirando uma pequena caixa do bolso. Você me deu coragem para lutar quando eu estava pronto para desistir. Me mostrou que o amor vale qualquer risco. Isabela arregalou os olhos quando ele se ajoelhou ali mesmo, na frente de todos os funcionários. Casa comigo, ele disse, abrindo a caixa para revelar um anel deslumbrante. Seja minha sócia na vida e nos negócios. Seja minha rainha. As lágrimas escorreram pelo rosto de Isabela enquanto ela olhava para o homem que havia transformado sua vida. Depois de tantos anos se escondendo nas sombras, finalmente estava sendo vista, amada e valorizada por quem realmente era. Sim, ela disse, sua voz clara e forte ecoando pelo auditório. Sim, eu caso com você. O aplauso que se seguiu foi ensurdecedor. Até Carla estava aplaudindo, parecendo genuinamente emocionada. 6 meses depois, Isabela Sterling, agora sócia da empresa e vice-presidente de operações, estava em seu novo escritório, revisando os relatórios trimestrais. A Sterling & Associados havia se tornado mais forte após o escândalo, ganhando novos clientes que admiravam a transparência e integridade da empresa. Gabriel entrou sem bater, como sempre fazia, e se aproximou por trás dela para beijar seu pescoço. Como está minha sócia favorita? Ele murmurou contra sua pele. Muito ocupada, ela disse, mas se inclinou contra ele. Temos a apresentação para a Petrobras amanhã. Que pode esperar? Gabriel girou a cadeira dela para encará-la. Hoje faz exatamente 1 ano desde nosso primeiro beijo. Isabela sorriu, lembrando-se daquela noite chuvosa que havia mudado tudo. O beijo roubado que mudou nossas vidas. Não foi roubado. Gabriel a puxou para seus braços. Foi dado por 2 pessoas que se reconheceram e tiveram coragem de lutar pelo que sentiam. Enquanto se beijavam no escritório que agora dividiam, Isabela pensou em como sua vida havia se transformado. A menina tímida, que se escondia nas sombras, havia se tornado uma mulher poderosa e amada. O amor que parecia impossível havia vencido todos os obstáculos. E Amanda Costa estava cumprindo pena por chantagem e invasão de privacidade, assistindo de sua cela a felicidade do casal que havia tentado destruir. O amor verdadeiro, afinal, sempre encontra um caminho.